Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos começar então uma aula a mais essa semana, né? Sobre planejamento estratégico, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar em slide, pessoal, fica um pouco mais fácil e conforme a gente vai passando, a gente vai entendendo como funciona, tá ok? Então, nossa aula de planejamento estratégico, hoje a gente começa com a questão da gestão de marketing. Então, nós temos, por exemplo, aqui, só um pouquinho, vamos ver aqui. Aí, opa. Aí, nós temos então aqui, para começar, eu fiz ali um diagrama para a gente poder entender mais ou menos, né? Precisamos manter um entendimento como um diferencial, o atendimento como um diferencial. Então, atender de maneira mais eficaz e eficiente, tá ok? Administrar as políticas de preços. Eu sempre disse que a gente às vezes é tomador de preço, a gente pega o preço de como está o mercado e acaba colocando no nosso produto sem levar em conta alguns critérios, né? Às vezes é preciso a gente ter uma noção desses dois mundos, entre o que o mercado está agindo e de fato o que a gente tem como formação do preço da gente. Então por isso que diz ali administrando a política de preços, tá? Depois a gente tem um outro critério que é redigindo o seu plano de marketing, tá? Ou seja, está sempre verificando as questões nas quais foram implementadas e estudadas, tá? Calibrando o sistema de informações, ou seja, o retorno daquilo que foi posto em prática no planejamento, como a gente está tendo esse retorno. Tá? E, claro, calibrando, ou seja, será que eu preciso fazer de maneira diferente para ser mais eficiente? Né? Outra questão é a questão do endomarketing, né? Perfeito, ou seja, trabalhar o endomarketing de modo que os teus clientes consigam dar o retorno, ou quando o retorno dos teus clientes seja mais eficiente para você. Tá? Treinamento constante. Então, procurar sempre fazer um treinamento de maneira constante, mas que os funcionários às vezes não percebam que estão sendo treinados, né? Mas eles estão sendo treinados. Então, por exemplo, que nem eu sempre digo, tem uma técnica que se chama cliente oculto, que você pode aplicar essa técnica de cliente oculto e você está treinando o atendimento dos teus funcionários e realmente vendo o que está acontecendo dentro do universo da tua empresa, tá? Em relação ao atendimento, por exemplo. Incrementando boa comunicação. Então, propiciar, às vezes, jogos, brincadeira, momentos para isso, é óbvio, né? Que você possa influenciar na comunicação deles. Entendeu? E não tem nada melhor que um futebol com a galera, um churrasquinho. São momentos que são fora daquele universo que tu tem em trabalho, mas que vai facilitar a comunicação entre eles. E é isso que é importante, porque essa forma de facilitar essa comunicação, tá, ok? Eles vão utilizar depois dentro da tua estrutura. Depois a questão da o não descuidado da concorrência, né? Então, a importância de saber o que a concorrência está fazendo, como disse uma vez o Steve Jobs, né, o melhor da Microsoft lá, o Bill Gates, né, ele disse, se você não inventa, você copia. Então tem isso, mais ou menos isso. Você tem que ver o que a concorrência está fazendo para que você possa fazer melhor aquilo ali, né, sem toda aquela preocupação daquela pessoa que inventa. A pessoa que inventa, que inicia algo diferente, ela tem várias situações, como testar, dá errado, testar, dá errado, testar, dá errado, e isso também tem um custo e leva alguns malefícios, mas obviamente tem os seus benefícios também da construção de alguma coisa, entendeu? Mas se você copiar, você também não fica para trás e já evita esses erros que foram cometidos nos testes iniciais de um processo, por exemplo, tá ok? Depois nós temos a questão da gestão da sua pós-venda. Tá? Por que isso é importante? Muitas pessoas vendem e esquecem do cliente.
né? Saber o que está acontecendo com ele após a tua venda, com o equipamento, com o processo que você ofereceu para ele, funcionou, não funcionou, né? Ter esse entendimento, isso é muito importante. Então aqui está uma característica da questão do marketing que a gente vai poder trabalhar e que faz parte da gestão de marketing, tá, pessoal? Então nós temos ali, ó, o que é o cliente? Começamos com uma base bem importante, né? O que é o cliente? Entender para entender quem é o nosso cliente, de fato. Muitas vezes tu diz assim, ah não, eu atendo todo o nicho de mercado. Então quer dizer, tu dá tiro para tudo que é lado, que tu acertar, acertou. Né? Isso parece uma coisa muito maluca, né? Se você tem, por exemplo, algo que dê tiro rapidamente, que você possa pegar todos ao mesmo tempo, tudo bem, mas evitavelmente você tem um número de funcionários muito reduzido, com características reduzidas, e que você vai ter que poder abarcar apenas um nicho de mercado, ou fazer esses vários nichos, mas você vai se dar bem apenas em um ou dois. Então você tem que ter essa noção, quem são os teus clientes, para te bater em cima desses clientes. Se for de nicho de mercado diferente, tudo bem, mas você vai ter que aprender a trabalhar com aquele cliente em específico. Né? A gente não consegue ter uma fórmula para todos os clientes. Hoje você tem que atender as pessoas de maneira eficiente e única, para poder ter um resultado eficiente. Então depois a gente tem ali os princípios, as principais responsabilidades então da questão da gestão, né, de marketing. Identificar a demanda, isso é obviamente, né, e a potencialidade nessa demanda, tá ok? O desenvolver e gerenciar, que isso é algo bem essencial, tá bem destacado aqui, tá? O portfólio de produtos da empresa. Porque não adianta tu ter muito produto se não tem rotatividade. E trabalhar só com produto que tem rotatividade é legal, mas tu precisa colocar algo no mercado que seja diferente, senão todo mundo vai copiar aquilo que tu tem. Daqui um pouco tu não tem nenhum diferencial e tu vai ser só mais um entre vários, e daqui um pouco a tua venda não vai ser qualificada. E o produto que você lança, ele pode ser único, e aí você tem um diferencial e uma venda significativa. Então é importante, por isso que ele está diferenciado aqui, escolher seus principais sistemas e canais de distribuição, né? Que aí vem a questão da logística, que esse é um outro assunto para outra matéria, né? Mas eficientemente é muito importante, tá ok? A outra que está destacada aqui, que é a questão de determinar a política de preço e descontos a ser utilizado. Por que isso? Porque eu já vi em várias empresas, às vezes, colocar como política de preço a questão de ou bonificação, ou um desconto, ou senão uma premiação para o vendedor, na qual lá no final ele vai ganhar um carro, uma televisão, sei lá, e aí acaba ele focando na televisão e acaba não focando no verdadeiro resultado real, que eu chamo, que é a questão da produção, da produtividade efetiva da empresa e dele mesmo, do próprio funcionário, do próprio colaborador. Tá? Então isso é muito importante e é algo muito caracterizado, ainda mais hoje em dia. Tá? Identificar e determinar o segmento de mercado referente às suas ofertas. Né? Então, ou seja, eu tenho um mercado no qual, por exemplo, uma loja de conveniência, eu tenho determinados clientes e eu tenho determinados produtos com determinadas ofertas. Né? Já no supermercado e num nicho de mercado que ele se compõe, por exemplo, num bairro, numa vila, né? Ou num grande centro, num shopping, são diferentes. Então precisa ter essa visão mais específica desse segmento. Tá? Então nós temos que ter uma ideia montada para criar um valor para a marca. Tá? Ali está, ó, criar valor para as marcas. E nesse caso as marcas pode ser a marca sua, quanto empresa, quanto pessoa, quanto ser humano, quanto indivíduo. Tá, ok? Criar um valor para você. Você tem que marcar as pessoas com certo valor específico, uma aceitabilidade, por exemplo, da questão da tua marca. Então ali diz ali, ó, medir o retorno dos investimentos em comunicação, propaganda, mídia, impressa, eletrônica, promoção de vendas e marketing direto.
Note que ele está falando especificamente a empresa, e é isso que a gente está trabalhando. Então, marcar a sua empresa como um valor positivo nessas questões de propaganda, mídia impressa, eletrônica, promoção de venda e marketing, né? E embaixo tem uma notinha, diz o quê? Definir estratégias de treinamento para que as empresas estejam orientadas para o atendimento ao cliente. Orientar o cliente para o atendimento. Por que é importante? Porque o maior ponto de produtividade, na questão de se está especificando venda, é o retorno do teu cliente. Teu cliente, tu só vai ter venda se o teu cliente retornar. Se você é aquele que faz uma venda só, tenta vender tudo que tu pode, sem visualizar as necessidades reais ou talvez as futuras necessidades do cliente, né? Os desejos que estão ali implícitos naquele pedido, talvez. Se você não especificar, daqui um pouco tu vai fazer uma venda, ele vai identificar, isso aqui eu não precisava, o cara me empurrou esse negócio. E daí? Aí é um problema. Então tem que trabalhar isso constantemente em relação ao teu funcionário sem que ele perceba, porque esse treinamento em cima de treinamento, às vezes fica chato. Conforme você vai fazer, conforme tu pegar uma empresa que faça e torna isso maçante, ele não vai entender, vai ser só aquela questão que muitos às vezes, tem mais uma reunião, tem mais tenho que ir de novo numa palestra, e isso é muito complicado. Então planejar estrategicamente o treinamento, tu entendeu? Para a orientação do atendimento é muito importante, tá, pessoal? Então tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar, tá? Para isso. Temos a publicidade e propaganda, o marketing direto, a promoção de vendas e merchandising, o endomarketing, as relações públicas, assessoria de imprensa, tá ok? São algumas ferramentas de marketing que a gente pode trabalhar. E o fluxo, olha só, olha que interessante, ó. Ali tem um fluxograma de marketing, ó. As necessidades e desejos do consumidor, intrínsecas à pesquisa de mercado. Então você vai fazer uma pesquisa de mercado para saber quais as necessidades e desejos, né? Ou você pode fazer uma coisa muito simples, como por exemplo, onde você... Aquele papelzinho quando o cliente visita a tua loja, a tua empresa, né? Aonde você conseguiu ou obteve essa informação que a gente estava com essa promoção, ou como você ficou sabendo da nossa empresa. Uma coisa muito simples, na qual ele vai marcar e você já pode ter uma pesquisa mercadológica a partir dali, do cliente que te visita. Tá ok? Daí temos um desenvolvimento de produtos, que é para desenvolver o produto de acordo ao cliente. E esse produto ele pode ser não só produto, como serviço, né? O que o nosso cliente necessita hoje, nesse momento, né? Se é um produto que tem uma condição de pagamento mais parcelado ou não, ou se é um produto que não seja tão assim, um produto tão simples, um pouco mais arrojado, produto mais arrojado, tu vai ter que perceber isso no desenvolvimento ou na pesquisa mercadológica para poder fazer o desenvolvimento de produto. A questão da fabricação, como fabricar isso, esse serviço, como é que eu vou fazer? Vou precisar de uma pessoa, duas pessoas, né? Hoje, para propiciar o serviço, se é um serviço de parcelamento, hoje de pagamento de mercadoria, eu vou precisar de um contrato um pouco mais eficiente para que eu possa ter o retorno desse produto, né? Que eu não perca o valor investido. A questão da comunicação, se eu vou trabalhar com jornais, revistas, folders, né, de rádio, propaganda, né, e aí voltamos de novo para as necessidades e desejos do consumidor, que aí forma esse círculo, onde a gente tem o fluxo básico de marketing. Tá ok, pessoal? Então nós temos aqui um fluxo ampliado de marketing, como necessidades e desejos. Só para a gente ter um pouquinho de ideia de necessidades e desejos, e eu estou batendo um pouco em cima porque a gente vive um momento no qual a gente trabalha, né, as necessidades e desejos um pouquinho mais acentuados, né, pessoal? Então nós temos aqui, por exemplo, a questão necessidades e desejos. Aí nós temos como necessidades um estado de privação de alguma satisfação básica, são inerentes aos serviços vivos, né? Desejos são carências por satisfações específicas para atender as necessidades, são inerentes às pessoas humanas. Olha que legal, ó.
Necessidades: carro, alimentos, vestir, calçar. Aí nós temos desejos. O carro, olha só, referente. Um carro já específico, Volvo, né? Alimentação: filé, agulhão negro. Olha que interessante, né? Vestir: Armani, né? Calçar: Ferracini, né? Então é específico, né? As necessidades acabam sendo calçar, posso calçar qualquer coisa, entendeu? E o desejo já não, o desejo ele é mais específico, né? Ele é mais influenciado pelaquilo que você gostaria, aquele calçado, ou aquele carro, ou aquela comida, né? Alimentação pode ser qualquer coisa. Tu entendeu? E aí já tem lá um filé de agulhão, que ele diz ali, né? Então uma coisa mais específica, tá, pessoal? Necessidades é mais aberto, desejos é específico. Para saber isso, precisa ter uma comunicação muito aberta, muito sincera com o teu cliente. Tem que ter um conhecimento de onde ele vive, de onde ele mora, o que ele faz, para te poder ter a capacidade de influenciar esse tipo de venda, tá? De negócio, desculpa. A demanda: potencial de compra de determinado grupo de produtos apoiados pelo potencial do consumidor de mercado. Então é uma coisa interessante, né? Demanda: potencial de compra de determinado grupo de produtos apoiado pelo potencial do consumidor de mercado. Tu viu que é um determinado grupo de produtos. Isso é muito interessante, imagina em grupo de pessoas, né? Ele não fala, ele fala em grupo de produtos apoiado pelo potencial de consumidores de mercado. Olha só que interessante. É um pouquinho diferente a questão da demanda quando tu analisa as necessidades e desejos, tá? Então nós temos aqui a necessidade e desejo, pesquisa mercadológica. Nós temos aqui a questão do desenvolvimento, pesquisa mercadológica. Aqui é como você faria uma pesquisa mercadológica, né? Desenvolvimento do produto, por exemplo, ali, né? E aí é um pouco mais específico. Você teria que montar algum questionário, entender primeiro o que você vai abordar nisso, né? Depois a gente tem, olha só, o teste, botar ele em evidência, o desenvolvimento, que diz ali, o desenvolvimento do produto. Depois a questão da fabricação, né? Olha só que interessante. Você tem que identificar as necessidades e desejos, fazer a pesquisa mercadológica referente às necessidades e desejos, de fazer o desenvolvimento do produto, colocar em teste, né? E aí vem a parte de fabricação, coloca em teste e começa a pesquisa mercadológica para aquilo que tu produziu, para ver se tem aceitabilidade pelo grupo ou não, tá? Depois a gente tem ali o desenvolvimento do produto em relação ao teste, e aí a gente tem uma outra coisa, que é a questão da distribuição, né? Fabricação, distribuição. Tem que distribuir isso. Como que eu vou fazer, né? Depois outro, hein? Tudo, pode notar, tudo e teste em cima de teste. Aí a questão de como vai ser feita a comunicação desse produto, né? Eu não sei se está bem especificado, galera, mas é bem esse o caminho da construção, a partir das necessidades e desejos, a construção de um produto para um nicho de mercado, ou vários nichos de mercado, tá, pessoal? A partir das necessidades e desejos, você vai ter um grupo que pode transitar em vários nichos de mercado, tá ok? Isso que quero que fique claro, tá? Você pode abraçar vários nichos de mercado, desde que você parta das necessidades e desejos do teu cliente. Daí sim você vai ter essa questão. Daí nós temos ali a questão da comunicação e aí o serviço de pós-venda. Olha como é importante, precisa, claro, não tem como tu fazer tudo isso, né? E retornar para uma pesquisa mercadológica se não tiver um serviço de pós-venda, para saber como é que tudo isso se constituiu, tá? Estamos ali na construção, a comunicação, ó, pode ver, ó, virou um outro círculo, ó, entendeu? É teste, testa, faz de novo aquela questão, testa, vê como é que ficou, entendeu? É isso aí, tá, pessoal? Eu acredito que para essa semana a gente consegue encerrar por aí. Não esqueça que vocês têm um trabalho, eu postei lá no Ava, tá? É só vocês acessar lá, tá lá em avisos, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa que precisar, me chama no WhatsApp privado, tá ok? Abraço, tá, galera?